Aleluia. Senhor, como é bom estarmos aqui, Senhor. Que grande privilégio esse que temos de podermos nos reunir como tua igreja aqui neste lugar, Senhor. Um lugar que o Senhor preparou para nós, para que aqui possamos aprender a te buscar e a te encontrar, porque estamos aprendendo a te buscar de todo o nosso coração, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqui somos ensinados, somos treinados, somos orientados segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, Senhor. E a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. Ó Pai, te agradecemos porque através de comunidades como essa, Senhor, pessoas são alcançadas pelo Senhor, assim como um dia nós fomos. Através de uma congregação, alguém nos alcançou, alguém falou do seu amor, do seu plano, alguém falou da salvação que há somente no Senhor para nós. E nós tivemos o privilégio de conseguir crer no Senhor, porque o teu Espírito sempre agia em nós e continua agindo para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque através da tua igreja o Senhor traz a esperança para este mundo, Senhor. O Senhor nos ajude a ser a resposta para esta esperança, Senhor, para que muitos possam te conhecer através de nós, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Pode sentar, meus irmãos, fica à vontade. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos aí, né? Vocês estão vendo, né? Não tem como não ver, né? Faz horas, né? Tivemos, né, mais um avanço na nossa reforma aqui do prédio, né, onde a gente se reúne, né? O objetivo principal dessa mudança que estamos fazendo é porque nós queremos ter acesso aos banheiros sem sair para a rua. E os banheiros são atrás aqui, né? Então estamos evoluindo aí, não é? Semana nós terminamos essa parte aí do contrapiso do altar. Depois vamos colocar piso, colocar, né, o revestimento ali do altar. Depois vamos lá para fora, puxar aquele telhado mais para cá, botar piso ali, fazer a tesouraria da igreja, né, ali. E aí a gente vai, né, aos poucos a gente vai, né, fazer a elétrica da igreja, colocar o ar-condicionado que já está ali comprado, não é? Porque tem dia que é muito frio e tem dia que é muito quente. Curitiba é um negócio estranho, né, cara? No verão faz frio e no inverno faz calor. Olha só, que dia é esse hoje, né? Mas o Senhor nos favoreceu com esse final de semana para que, né, pudéssemos acelerar um pouco aí o nosso projeto, amém? Continue orando por nós, nos ajudando da forma que você puder. Quero agradecer os irmãos que estiveram aqui conosco ontem e hoje pela manhã, né, nos ajudando de várias formas, né? Tem umas irmãs guerreiras aí, umas irmãs da tribo de Gate, as gatitas, cara de leoa, entendeu? Que até juntar caliça para colocar aqui ajudaram a gente. Olha só, minhas irmãs são terríveis, meu irmão, entendeu? Não é? Eu até filmei para ter no grupo lá para os irmãos ficarem envergonhados um pouquinho. Amém? Foi uma bênção, né? Então precisamos muito da sua ajuda em todos os aspectos, né? Oração, a sua presença aqui para nos ajudar, né? Com a sua oferta, com o seu dízimo, tudo nos ajuda a, né, fazer a estrutura que precisamos, né, para que possamos receber bem as pessoas que nós mesmos vamos, como bem disse a nossa irmã Néia, evangelista Néia, pessoas que nós vamos trazer para Jesus, não é verdade? Podemos receber elas aqui num ambiente mais agradável, amém? Depois que estruturarmos isso, vamos aumentar o prédio para frente um pouco, entendeu? E aí depois disso é fazer um prédio novo, não é verdade? Amém? Glória a Deus. E, né, e dentro da permissão do Senhor, nós vamos alargando as tendas, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero dar alguns avisos para os irmãos, vamos dar os avisos aqui rapidinho.
Nós temos agora, nesse próximo final de semana, a nossa conferência regional sobre o tema expansão do ID, né? Vai ser sexta-feira à noite e sábado, tarde e noite, começando às 15 horas. Amém, irmãos? Né? Então, não deixe de estar aqui. Nós temos que expandir numa das principais razões da igreja. Amém? Que é o ID. Não é verdade? É anunciar o evangelho, anunciar as boas novas da salvação. Nós fomos alcançados assim? Fomos, mas se ninguém anunciasse as boas novas para nós não estaríamos aqui. Amém? Então, uma igreja começa por meio do ID, ela se estabelece por meio do ID, ela cresce por meio do ID, ela multiplica por meio do ID. É ID do início ao fim. Amém? Né? Estarão conosco 2 preletores convidados. Bota aí para a gente. Não sei se você já viu na rede social. Estará conosco o pastor Dilson Damas. Ele é pastor titular da IEC, Capela da Fé ali de Quitandinha. Né? Nós estamos aí, né, nos aproximando deles. São irmãos abençoados. Eles estiveram já aqui com a gente. Nós já estivemos lá com eles também no final de semana retrasado. E ele vai estar trazendo, então, uma palavra para a gente. Ele vai estar pregando para a gente no sábado à tarde, amém? Né? Então vai ser um momento muito especial. E o segundo preletor, que é o preletor principal dessa conferência, é o missionário João Rafael. Ele é diretor da Jocum CCL. A Jocum CCL, ela tem como ancião, né, como líder maior dela, o Jim Starley, que é o fundador da Jocum aqui no Brasil. Né? Então ele é contemporâneo do Loren Cunningham, amigo do Loren Cunningham, que já está com o Senhor, amém? E ele foi um dos primeiros a ser enviados para as nações para expandir essa visão que Deus deu a Loren Cunningham, né? Para você ter uma ideia, um dia ele estava em um momento de adoração e o Senhor mostrou como ondas gigantes invadindo os continentes, né? E essas ondas eram jovens que estavam anunciando o evangelho. Amém? Eu tive na sexta-feira retrasada lá na base e ouvi o Jim ministrando e ele deu um testemunho do Loren quando ele estava no leito já, né, ali quase, né, indo já uma semana antes dele falecer. Perguntaram para ele se já tinha se cumprido a visão que Deus deu para ele, que a Jocum está praticamente em todas as nações do mundo, é uma das principais agências missionárias do mundo. Tem outras, mas ela é uma das principais, né? Ele perguntava para ele se a visão que o Senhor deu já se cumpriu. Ele falou: não, nós ainda fizemos apenas pequenas ondinhas, as grandes ondas será a próxima geração que vai fazer, não é? A base para uma grande onda, e nós somos essa geração, amém? Quando o Jim estava pregando, ele falou assim: eu já sou mais da geração do Loren e vocês já são mais dessa geração, não é? Que farão essas grandes ondas que invadirão os continentes. Ele não falou isso, mas eu acredito particularmente que essas ondas, elas são esse último grande avivamento que virá sobre a terra antes da volta de Jesus, amém? Um avivamento, ele precedeu a vinda de Jesus, mas vai ter um outro avivamento que será maior do que esse, que vai anteceder a volta dele, amém? É o avivamento para nos preparar para a grande colheita, não é? Então, meu irmão, tive uma conversa pessoalmente com o missionário João, um homem de Deus muito simples, muito abençoado, e eu tenho certeza, irmãos, que nós seremos impactados, não é? Então, nesses 2 dias, você, né, com certeza você será confrontado, corrigido, vai haver arrependimento, não é? Você vai também ser motivado, direcionado. Ah, pastor, eu não sei o que Deus quer de mim. Você precisa estar nesse negócio aí, amém? Não é? Você será treinado, ensinado. Então eu tenho certeza que vai ser um momento assim muito especial. Não fique de fora, amém? Temos também o nosso encontro com o amor de Deus. Coloque para nós. Será agora, próximo mês, 28 e 29 de setembro.
não é? Então vamos trabalhar para essa colheita, meus irmãos. Os campos estão brancos, não é? Pessoas estão perdidas nesse mundo, sem Deus, sem Jesus, sem salvação, sem esperança, sem nada, como um dia nós nos encontrávamos, amém? Eu já fazem 23 anos que eu sou crente, e eu gosto de me lembrar de quando eu não era crente, de como é que era a minha vida antes de eu ser crente, e como foi bom para mim eu poder ter encontrado Jesus. Mudou a minha história, mudou a sua história, sim ou não? Então você não estava aqui, não é verdade? Se não valesse a pena, você não estava aqui. Então nós temos que levar esse evangelho, amém, irmãos? E o encontro é o momento que nós preparamos para que a pessoa seja impactada pelo amor de Deus, pelo poder de Deus, o poder que cura, que liberta, que restaura, que transforma, amém? Não é? Muitas pessoas não dão 24 horas de sua vida para Jesus exclusivamente, de uma forma exclusiva, a vida inteira, às vezes, da vida delas de fé. Sim ou não? Né? Muitos dos retiros que a igreja faz é mais para a gente ter comunhão do que, de fato, né, ter uma experiência, né, com a palavra, com a manifestação do poder de Deus. E esse encontro é para isso, amém? Aleluia. E também, em novembro, nós temos nosso reencontro com o amor de Deus. Reencontro meu irmão, ele é transformador, amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, se prepare para isso, não é? Você que já foi no encontro de princípio, você precisa ir no reencontro, amém? São níveis, não é? Onde você vai sendo preparado para o que Deus tem para você, aleluia. Eu vejo assim, de uma forma a igreja, de uma forma bem simples, sabe? Qual a primeira missão da igreja? É anunciar o evangelho aos perdidos, amém? Sim ou não? E qual é a segunda missão da igreja? Depois que a gente deixou de ser perdido e temos a vida com Jesus, agora a igreja continua tendo uma missão na vida da gente, sim ou não? E com essa grande missão agora? Nos levar, não é, a uma vida de intimidade com Deus, sim ou não? E não tem como ter intimidade com Deus sem estar envolvido na grande comissão. É impossível. Você pode fazer um estudo bíblico que você vai chegar nessa conclusão, não é? Então, por isso, né, que eu ensino tanto a vocês a estar envolvido com a obra do Senhor, amém? Isso é muito importante. Glória a Deus. Irmãos, então já faz 3 semanas que eu não prego para vocês, amém? E eu estou com saudade de pregar para vocês. Não sei se vocês estão com saudade de me ouvir, mas eu estou com saudade de pregar para vocês, amém? Não é? Até porque, com certeza, não é? O alimento foi bom, né? No último final de semana de julho, né, a missionária pregou, depois o Kio pregou, o evangelista o Kio pregou, e domingo passado teve o outro missionário João, da mesma base da Jocum lá, trazendo uma mensagem para a gente aqui, amém? Não é? E hoje eu quero começar então esse tema, né, que é a expansão do ID. Fala assim, a expansão do ID, amém? E hoje eu quero te ensinar por que você ter um compromisso com o ID é essencial para a sua vida de fé, para a sua vida espiritual, amém? Isso é muito importante, porque entenda uma coisa, meus irmãos, a vida que você vive, ela é determinada pelos compromissos que você tem. Quem concorda comigo é isso? A vida que você vive, ela é determinada pelos compromissos que você tem. E na igreja é muito fácil nós encontrarmos pessoas que acreditam que elas têm uma vida espiritual, mas quando nós olhamos para a vida delas, nós vemos que elas acabam tendo poucos compromissos espirituais. Você acredita que, né, na vida de um crente mediano, um crente que está na média, e se está na média era para estar bom, sim ou não? Mas a média vai baixando, e a média acaba se tornando ruim, né? Quem já viu aquele acreditado que na terra de cego quem tem um olho é rei? Né? Mostra que ao longo do tempo, não é, principalmente aquilo que estão ligados a valores, a princípios, vai cada vez baixando mais de nível. Não é verdade? Então, a média de um crente hoje, ele tem, o único compromisso espiritual que ele tem
é o culto uma vez por semana. Né? É o grande compromisso espiritual da vida dele. Não tem outro. Então a média está baixa. Não é verdade? Né? Isso é um problema. Você concorda comigo? Né? Então, se eu quero ter uma vida espiritual, eu preciso então ter compromissos espirituais, sim ou não? Né? E expandir nesses compromissos. E entre esses compromissos, o ID é um dos principais. Amém? Uma pessoa que não tem compromisso com o ID, não é? Vamos pegar um casamento, não é? A gente pode definir assim muitos papéis importantes para o homem e para a mulher, mas tem 1, 2 ou 3 são os principais, sim ou não? Porque senão não dá para falhar. Não é? Tem coisas que o homem não pode deixar de fazer na sua casa, em relação à sua família. Não é? O homem tem que, pelo menos, prover e proteger, sim ou não? Um homem que não consegue prover e um homem que não consegue proteger, né? Deve casar e ter uma família? Não, essa pessoa é inapta ao casamento, pelo menos temporariamente. Mas se ele tem incapacidade de prover e incapacidade de proteger, e a Bíblia diz que tem pessoas que são inaptas ao casamento, sim ou não? Mas ninguém é inapto ao reino dos céus, concorda comigo? Todos nós somos aptos ao reino dos céus, amém? Né? E uma mulher que não nutre e que não organiza, são os 2 grandes principais papéis de uma mulher, é nutrir e organizar. Isso já está na biologia dela, na fisiologia dela, entendeu? Então, uma mulher que não nutre e não organiza, ela é inapta ao casamento, ou pelo menos temporariamente inapta, não é verdade? Né? Hoje muitos homens casam, né, numa condição de inaptidão, e muitas mulheres casam numa condição de inaptidão, sofrem pra caramba. Sofre ou não sofre? Não é? Come o famoso pão aquele. Você sabe qual é o pão mais famoso do mundo? O pão que o diabo amassou. Da Bíblia é Jesus, que é o pão que veio do céu, não é verdade? Mas do mundo, o pão mais famoso que tem aí é o pão que o diabo amassou. Né? Sofre, né, que nem aquele lugar que o filho chora e a mãe não ouve, sim ou não? Tem muitas pessoas que o matrimônio se torna para esse lugar, o lugar onde o filho chora e a mãe não ouve, quer dizer, ninguém socorre essa pessoa. Você está me entendendo? Não é? Por quê? Porque não está apto para assumir os compromissos. Por isso que pessoas também sofrem na igreja, amém? Infelizmente, tem pessoas que sofrem na sua vida com Deus, porque não estão aptos a assumir este compromisso. E eu, como seu pastor, eu quero te tornar apto, amém? Né? Segundo Efésios 4:12, eu tenho que te preparar para a obra do ministério, a fim de que você edifique o corpo de Cristo, não é? Para que você, então, não seja mais arrastado por vento de doutrina, porque você vai, não é, ter unidade de conhecimento do Filho de Deus e vai atingir a estatura espiritual do varão perfeito, amém? Então, eu quero falar com você sobre a expansão do ID. Eu vou começar lendo com vocês Mateus 28, de 18 ao 20, amém? O crente bom sonha com esse texto aqui, né? Amém? Mateus 28, 18 ao 20, vou ler no NVI, diz assim: Então Jesus, aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, meus irmãos? Então nós vamos tratar sobre esse assunto aí, possivelmente por uns 4 domingos, e o objetivo dessa série de mensagens é ajudar você, amém? Ajudar você, cada membro da igreja, a expandir o seu compromisso com uma grande comissão, amém? Entenda, irmãos, eu quero que você entenda isso como uma ajuda para você expandir o seu compromisso com a grande comissão. Eu não quero que você entenda essa mensagem como uma cobrança, não, o pastor está cobrando de mim, entendeu?
que eu assumo um compromisso com a grande comissão. Não, é te ajudar. Amém? Por que te ajudar? Porque quando alguém nos ajuda nas nossas necessidades, né, quando alguém faz alguma coisa para suprir nossa necessidade, ela está nos ajudando ou está nos cobrando? Está nos ajudando. E nós, espiritualmente, temos uma necessidade de estarmos envolvidos com a grande comissão, envolvidos com o ID, não é? Quanto mais imaturo nós somos, não é? Menos nós reconhecemos as nossas necessidades e achamos que aqueles que nos tutelam estão nos cobrando. Quem aqui, quando era criança, se sentiu cobrado e pressionado, até ameaçado pelos pais para tomar banho? Mas é que a gente acreditava de todo o coração que não fazia mal a gente não tomar banho. Sim ou não? E tem uns que crescem depois e continuam assim. Né? Entendeu? Ontem a gente estava aqui, né? Na função do cimento e daquela coisa toda. Eu brinquei com a minha esposa só para, né? Eu gosto de ver minha esposa um pouco braba. Eu acho que ela fica assim bonita, braba, sabe? Então eu perguntei para ela assim: meu amor, eu estou tão cansado, meu amor. Quem sabe eu não tomo banho? Não é? E você está louco? Eu falei, pois é, eu já estou com o cimento, a gente já fica colado. Né? Entendeu? Já, que nem tijolo, um tijolo no outro, a gente amanhã de manhã já não descola mais. Mas brincadeira à parte, né? Quantos filhos a gente tem que cobrar que estude, incentivar que se alimente adequadamente, sim ou não? O filho entende isso como uma cobrança, como alguém que está ali, sabe, tirando ele daquilo que ele gostaria, mas na verdade o que a gente está fazendo? A gente está ajudando, sim ou não? Não é? Então entenda uma coisa, se você se sentir cobrado, meu irmão, é porque você tem que crescer mais um pouquinho, não é? Se não cresceu ainda, faz assim, ó, espiritualmente, assim, só para você conseguir discernir um pouco melhor, né? Fique na ponta dos seus pés espirituais aí, amém? Aleluia! Então, o objetivo aqui é eu te ajudar, né? Cada membro aqui da igreja expandir seu compromisso com a grande comissão, amém? Né? Uma pesquisa, irmãos, que revela que aproximadamente 10% dos crentes têm compromisso com a grande comissão. E 90% dos crentes não tem. Jesus já avisou que isso aconteceria, que seriam poucos que iam achar a porta, né? Porque a porta é estreita, o caminho é difícil, e poucos são os que acham essa porta. Né, e larga a porta e faça o caminho que leva à perdição. E muitos dentro da igreja, meus irmãos, muitos acabam achando essa porta, não é? É fácil achar essa porta, né? Entendeu? É o evangelho da facilidade, sim ou não? Vem aqui, seja abençoado, não é? E só espere Jesus voltar fazendo o que você gosta, entendeu? Vem na igreja, assiste The Chosen e está salvo. Né? Nada contra shows, viu, meu irmão? Né? Então, irmãos, e que o tempo médio que uma pessoa é frutífera dentro da igreja são 3 anos. São quanto? 3 anos. Então, geralmente, um crente de 20 anos, né, um crente médio, ele já tem 17 anos de vida infrutífera dentro da igreja. Não é? Nada a ver com a imagem lá do Salmo 1. Árvore plantada na beira do ribeiro, que suas folhas não murcham e dá fruto no tempo certo, né? Você está me entendendo? Nada a ver com a boa terra, não é? Que produz frutos com constância, sim ou não? É a evolução, né? Em Mateus, né, produz 100, 60 e 30. Em Marcos, 30, 60 e 100. Em Lucas, com constância, que é a maturidade espiritual. A maturidade nos faz constantes, né? Uma pessoa inconstante, como o Tiago diz, né, inspirado pelo Senhor, um homem de ânimo dobre, que é inconstante em seus caminhos, não pense que vai conseguir alguma coisa do Senhor, porque falta sabedoria, e sabedoria é uma das virtudes da maturidade, amém, gente? Não é? Então, a média está baixa, você está me entendendo? O crente mediano, ele não está envolvido com a grande comissão. E tem um tempo, assim, médio, de frutificação de 3 anos. Né? É por isso que tem muita igreja, quando a pessoa entrega a vida para Jesus,
nos primeiros 3 anos, ela te espreme até tirar tudo que você pode dar, porque sabe que depois dos 3 anos, provavelmente você não vai gerar mais nada. Você está me entendendo? O meu objetivo aqui é que você gere com constância, até porque não é o meu objetivo. Isso é o que o Senhor espera de mim, isso que o Senhor espera, é o que o Senhor espera de você e de cada um de nós, amém? Então, irmãos, a maioria dos crentes, em função disso, né, nós vemos que a maioria dos crentes, eles não exercem o ID nos ambientes onde eles estão inseridos, não é? Ou seja, nós não fazemos dos lugares onde nós estamos os nossos campos missionários, não é? Olha o testemunho que a Eva Néia deu para nós hoje aqui. Eu falei, rapaz, a mulher copiou minha mensagem, não é? Depois vão pensar que eu até combinei com ela. Não é verdade? Eu falei, rapaz, se ela continuar falando muito tempo, eu nem vou pregar, vou só pegar o microfone e vou orar, né? Ele já falou tudo. Mas é uma realidade, gente, não é? É uma realidade constrangedora. A irmã dela, que não é crente, lembrou ela que os crentes visitam doentes no hospital. Pensa, cara, que situação complicada, né? Você está me entendendo? Né? Nós estamos. O que mostra isso, gente? Perdemos a essência, ou nem vivemos essa nova natureza ainda. Muitos não vivem a nova natureza, não é verdade? A nova natureza, quando eu vivo a nova natureza, tem evidência, sim ou não? Não é? Existem indicadores, né? E um dos indicadores é o compromisso com a grande comissão, amém? Então, né? Então, a maioria das pessoas, no ambiente onde elas estão, elas não fazem daquele ambiente o seu campo missionário. O que mostra isso? Que o nosso grande propósito não está relacionado ao propósito de Deus para nós. Não, eu vou trabalhar. Então, qual é o propósito do crente lá? Não, meu propósito principal aqui é fazer a minha função. Não, eu estou em casa. Não, o propósito principal aqui é ser marido, ser esposa, ser mãe, ser filho. Não é verdade? Né? Vou no mercado. Qual é o meu propósito? Eu vou lá fazer compra. Eu vou lá, né, que nem um boi lá com aquela viseira, né? Eu só consigo olhar para aquilo que está diante dos meus olhos, ou da minha necessidade natural e humana. Então eu vou lá só para quê? Eu vou lá só para comprar comida. Aí você fica lá, né, 1, 2 horas dentro do mercado, não é verdade? Né? Fica lá na fila, lá rodeado de gente, e você fica até brabo. Larga Paulo no açaí lotado para você ver o que ele faz da vida, meu irmão. Ele vai subir dentro daqueles negócios, daquelas ilhas lá de produto lá e começa a pregar o evangelho. Não estou dizendo para você fazer isso, mas será que o Senhor me pergunta para Deus assim, Deus, o Senhor quer falar com alguém aqui hoje, não é? Né? Nós não fazemos isso. E o que isso mostra, gente? Que o propósito de Deus para a nossa vida não é o nosso foco de existência. Parece que a gente pensa a gente não pensa em evangelizar, na verdade. Nós pensamos em trazer alguém para o culto. Não é? E os irmãos da igreja primitiva que não tinham culto? Eles levavam para onde? Né? A igreja estava se organizando ainda. Entendeu? Né? Eles levavam os novos convertidos para o culto dos judeus, na verdade. E quem não era judeu? Ia para que culto? Até que as coisas começaram a se organizar, eles começaram a se reunir, e a igreja começou a tomar uma forma organizacional, não é verdade? Não é? Mas se dependesse de culto, se dependesse de estratégia, se dependesse de alguém dizer assim, olha, não, era algo natural, era algo que estava ligado à nova vida dele, que está ligado à nova vida. Se não vivemos, não é questionável a nova vida na nossa vida. Amém? Então nós temos então que colocar isso com prioridade na nossa vida, meus irmãos. A grande comissão é prioridade na vida do crente, que é crente de verdade, na pessoa que mudou o propósito da sua vida. Amém? Você entende isso? Não é? Lá em Atos 1:8 diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, como que isso aconteceu, né? Se você lê Atos,
você vê que as coisas começaram a acontecer de uma forma orgânica. Fala assim, orgânica. O que significa quando a gente diz que uma coisa começou a acontecer de forma orgânica? Natural. Não é forçado, é natural. Você está me entendendo? Então as pessoas creram, os judeus começaram a crer, porque Jesus começou a falar que ele era o Messias, começou a fazer milagres, não é? Outras pessoas começaram a crer, e as pessoas começaram a falar para os amigos de uma forma orgânica. Não é? Por que os principais, né, os primeiros convertidos no ministério de Jesus foram pescadores? Porque o primeiro que Jesus chamou era um pescador. Então esse pescador fez do lugar e das pessoas que ele tinha acesso o seu primeiro campo missionário, foi falar do que ele tinha visto e ouvido. E você tem ouvido muitas coisas, e você tem visto coisas também, sim ou não? Você já viu pessoas ser libertas de demônio? Você já viu pessoas se curar de enfermidade? Você tem ouvido bastante coisa? Então você pode falar do que você tem visto e ouvido. É ou não é verdade? Não é? Em todos os lugares. Né? Paulo, né? Por que Paulo evangelizou Áquila e Priscila? Pô, Áquila e Priscila se tornaram ícones, não é? Na igreja primitiva, sim ou não? Por que ele evangelizou eles? Cara, porque eles eram da mesma profissão. Sim ou não? Quem lembra aí qual era a profissão de Paulo? Esse dia alguém deu uma resposta errada aí. Ele construía tenda, não é? Paulo era construtor de tenda, não é? E ele ia construindo tenda, e ele usava a profissão dele como vetor missionário. O que é vetor? Aquilo que a gente pode usar para nos conduzir a cumprir ou a chegar a algum determinado lugar, não é verdade? Não é? Ele usava então a profissão dele como um veículo, como um meio para que ele tivesse acesso a pessoas, a lugares, a circunstâncias, a localidades, para que ele pudesse falar do Evangelho. Você está me entendendo? Quando Paulo, por exemplo, apelou pela sua cidadania romana para ter direito de ser julgado pelo imperador, o que ele queria, meu? Ele queria ser julgado? Ele queria anunciar o Evangelho para os reis, para os príncipes, e a única forma de ele ter acesso a esses caras é se ele precisasse ser julgado por eles. Ele não usou aquilo como estratégia para se livrar, não, para cumprir o propósito. Ele cumpriu o propósito, não é? Ele completou a carreira, ele combateu o bom combate, ele guardou a fé, amém? Não é? Eu não estou dizendo que você vai mudar a sua vida, porque quando a gente fala em mudar de propósito, as pessoas pensam assim, rapaz, eu vou ter que mudar de profissão? Muitas vezes não, eu tive, que isso fazia parte do propósito de Deus para mim. Mas tem muitas pessoas que vão ficar fazendo exatamente a mesma coisa que elas já faziam. A diferença é que agora o foco, não é, na família delas, não é mais o que ela tinha, agora é levar a salvação. O foco no trabalho delas não é mais o que ela tinha antes, independente de qual seria, não é? Entendeu? É levar a salvação. Você vai fazer a mesma coisa com um foco diferente, com um foco maior. E esse foco vai te dar uma motivação maior de você fazer aquilo que você está fazendo, de ser melhor naquilo que você está fazendo. Entendeu? A grande questão não é você mostrar que você é melhor porque você frequenta um culto, porque você é de tal igreja. Não. Né? O grande objetivo disso é você ser melhor para você ser testemunha, porque você representa alguém que muda a vida das pessoas. A única pessoa que muda de verdade a vida de alguém é quem? Jesus. Não tem outra pessoa não, meu irmão. Não tem outra pessoa não. Não é verdade? Não é? Então, quando nós decidimos então isso, nós recebemos poder, fala assim, poder nos dado pelo Espírito Santo, para sermos testemunhas. Então, o Senhor falou isso com a igreja. Como é que isso aconteceu? Gente, como é que as pessoas, né, que moravam na Judéia seriam testemunho na Judéia? Cara, eles tinham seus ambientes, normal. E eles iam anunciando a mensagem naqueles ambientes, não é? Qual era o ambiente da mulher samaritana?
Qual era o ambiente da mulher samaritana? A cidade de Samaria. E ela foi fazer o quê? Depois que, curtiu aquela vibe com Jesus no poço de Jacó. Qual era o ambiente do gadareno? O gadareno, ele era endemoniado em qual cemitério? Ele morava em qual cemitério? Quem sabe aí? Qual era o endereço do gadareno? O cemitério de Decápolis, meu irmão. Só tinha um naquela época. Não tinha 2 cemitérios em Decápolis. Tinha só um cemitério em Decápolis. É como uma região metropolitana, mais pequenininha, A população daquela época era muito menor que hoje, não é verdade? Não é? Ele morava no cemitério de Decápolis. Jesus foi fazer uma visita para o endemoniado, na casa dele. Era o cemitério, ele morava entre as catacumbas, Muitas ficavam se ferindo, e as pessoas tentavam amarrar ele até com corrente, para ver se continha ele, mas ele arrebentava as correntes de ferro, as pessoas não conseguiam segurar, tal era a força sobrenatural dele. Aí Jesus foi lá e libertou esse homem. Esse homem foi dar testemunha onde? No lugar que ele estava em Decápolis. Antes ele era um endemoniado de Decápolis. Agora ele começou a ser a testemunha de Cristo de Decápolis. Você vai ficar, muitos de nós vamos ficar exatamente no mesmo lugar, às vezes fazendo a mesma coisa, mas o que muda agora é o foco, o que muda agora é o objetivo, não é? Eu pensei que eu estava lá por um propósito, mas eu encontrei um propósito maior. Você está me entendendo? Não é? E o Senhor vai te abençoar lá daí. Você está entendendo? Não é? Agora, meu irmão, se você não cumpre o propósito de Deus num lugar, ele vai ser o seu Rafá lá, ele vai ser o seu Jiré lá, ele vai ser o seu Shalom lá, sim ou não? Não. Porque ele paga as custas de quem se alista no exército. O apóstolo Paulo não falou isso? De quem que o general paga as custas? Daquele que é soldado. Não entendeu? Vai amanhã aqui no Forte do Pinheirinho lá, pedir um adiantamento salarial. Diz, eu estou com umas contas aqui, general, paga aqui para mim. O que ele vai dizer para você? E, rapaz, vai procurar emprego, não é verdade? Ou vira militar. Você está me entendendo? Então isso é importante para nós discernirmos, amém? Então, para te ajudar a expandir o seu compromisso com o mídia, meu irmão, eu quero te ensinar sobre como o compromisso com a grande comissão é importante para a sua vida de fé. Amém? Entenda uma coisa, irmãos, há uma grande realidade que a maioria das pessoas da igreja, a estatística mostra que a maioria das pessoas da igreja não querem ter um compromisso com a grande comissão. Você tem que avaliar essa realidade dentro de você. Isso é importante para você, amém? Elas não querem ter o compromisso com a grande comissão, ou seja, elas querem ter compromisso com coisas da igreja. Fala assim, coisas da igreja. Não é? E as coisas da igreja são importantes, não são? A gente tem que ter o microfone aqui, gente que está cuidando ali da parte técnica. Sim ou não? Mas isso é uma coisa, amém? Não é? Isso não é... Se a gente faz isso, perdendo o sentido principal, rapaz, cantar aqui, por exemplo, é legal? Claro que é, meu irmão. Eu gostaria de cantar, mas e aí? Não sei cantar? Não sei tocar instrumento nenhum? Até tocar a pedrinha na água é difícil. Sabe aquela que fica picando assim? Demorei para aprender aquele negócio, amor. Mas, gente, se a pessoa está cantando aqui, tocando, mas ela não tem compromisso com a grande comissão, o que ela está fazendo aqui vale de fato para o Senhor? Ela vai chegar, Senhor, em teu nome, eu cantei várias canções, toquei vários acordes, estourei várias peles da bateria, Faça de mim você que só pratica o mal, não é? Você está me entendendo? Se até expulsar demônio, curar enfermo, fazer milagre, corre esse risco. Imagina quem só faz coisas ligadas aos eventos da igreja.
Você está me entendendo? É coisa. As coisas são importantes? Sim. É que nem uma casa, né, gente? Lavar a louça é importante? Limpar a casa é importante? Limpar o banheiro é importante? Mas se você perdeu o propósito, se a pessoa perde o propósito da família, o que ela vai falar? Rapaz, eu não sei mais porque eu estou lavando louça. Eu não sei mais porque eu estou limpando o banheiro. Não é verdade? O povo que vai no banheiro aqui dessa casa. Acaba tendo propósito, gente. Você está me entendendo? E essa pessoa vai conseguir ficar muito tempo na família, sim ou não? Não vai. Não é? E a família, não estou falando congregação, porque você pode estar nessa congregação aqui, mas não fazer parte da família de Deus. Sim ou não? Você pode estar aqui, você pode vir todo domingo aqui, você pode dizimar, você pode ofertar, você pode até gostar da mensagem, do louvor, dos irmãos, mas você corre o risco de não fazer parte da família do Senhor. A igreja de casamento não salva, a assembleia não salva, a quadrangular não salva, nenhuma salva. Quem salva é quem? É Jesus. O Senhor não tem compromisso com a casa da bênção, não tem compromisso com a quadrangular, não tem compromisso com a assembleia, não tem compromisso com a Deus e Amor, ele tem compromisso com a sua igreja. E a igreja dele tem características que nós temos que desenvolvê-las, não é verdade? Não é? Se não desenvolver as características de igreja dele, não é? Os irmãos falam, mas os irmãos da casa da bênção têm determinada característica. Não, isso não vale nada. O que vale são as características que mostram que somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a noiva dele, o edifício que ele está construindo, a seara que ele está plantando e colhendo, amém? O exército que ele lidera. Isso que é importante, não é? É óbvio que precisamos de uma organização, sim. Eu gosto da organização religiosa da qual eu pertenço, sim, meu irmão. Senão eu estaria no outro, não é verdade? Né? Mas esse não é o principal. Entendeu? Esse não é o principal, amém? Então, eu quero te ajudar a você ter esse compromisso com a grande comissão. E para isso, eu quero te ensinar por que isso é importante para você, amém? É óbvio que eu não vou conseguir ser exaustivo, é óbvio que eu não vou conseguir falar o porquê em todos os aspectos das importâncias, mas eu quero falar pelo menos 4 para você, amém? Porque se 4 não for suficiente para você, meu irmão, 5 não vai ser também. E se 5 não for, 6 também não vai ser. E se 6 não for, 1000 também não vai ser. Uma precisaria, só uma já serve para ser suficiente, amém? Então, primeiro, por que é importante você se estar envolvido com a grande comissão? Porque, meu irmão, é a vontade de Deus que todas as pessoas sejam salvas. Repita comigo assim, é a vontade de Deus que todas as pessoas sejam salvas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Crente que não prega o evangelho é que nem nascido defendendo o aborto. Você já viu que só gente nascida defende o aborto? Cara, como que alguém nascido defende o aborto? Porque, gente, alguém nascido, ele tem que ser feliz por ter nascido, não é verdade? Quem gosta de comemorar aniversário aí? Rapaz, ter nascido é bom, sim ou não? E a gente todo ano comemora, não é? Agora, em abril do ano que vem, eu vou comemorar, que vão fazer 49 anos que eu nasci da barriga da minha mãe, meu irmão. Olha só que maravilha. E o Senhor escreveu meus dias quando eu estava na barriga dela. Quando eu vou até a casa da minha mãe, eu falo, rapaz, que barriga abençoada é essa? Entendeu? Nasceu um varão bonito lá de dentro. Abençoado. Jesus escreveu os meus dias quando estava dentro da barriga dela. Não é verdade? Olha que lugar propício, meu irmão. Então, se eu digo que eu concordo com o aborto, cara, como que eu vou dizer uma coisa se eu nasci? Eu vou concordar com algo que poderia ter abortado a minha existência. Não é? É que nem uns abobados aí que diz que esse pessoal que produz comida
está destruído o meio ambiente, morre de fome então, infeliz. Não é verdade? Porque eles derrubam o mato e não sei o quê. Então não planta nada e vai comer folha. Não é? Depois do pecado, meu irmão, a terra não produz nada de bom. Tem que trabalhar para gerar as coisas que a gente precisa para a nossa subsistência, ou não? Todo ser humano precisa de segurança alimentar. Você tem que poder ir num lugar e comprar comida. Não é verdade? Né? Não, tem que diminuir a plantação. Comida já é caro. Vai diminuir a área plantada, diminuir a produção. Quero ver quanto é que vai ficar 1 quilo de arroz. Já está um absurdo 1 quilo de arroz, não é verdade? Meu Deus do céu. Japoneses vai estar entrando, vai quebrar. O cara só come arroz. Não é verdade? Olha o quilo lá, ó. Diminuiu o arroz o quilo. Senão não dá, meu irmão. Né? Sangue de Jesus tem poder. Então, irmãos, olha só. Então, é vontade do Senhor que todos sejam salvos. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, do 3 ao 6 na NVI. 1 Timóteo 2, do 3 ao 6. Diz assim, ó. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ou seja, esse tem que ser o testemunho que nós vamos dar por todo o nosso tempo de existência sobre a face da terra, não só nos primeiros 3 anos de convertido. Amém? Esse é o grande testemunho da nossa vida. Entendeu? Mas pastor, na hora que eu chego diante das pessoas, eu não sei o que falar. Rapaz, abre essa Bíblia aqui e lê isso aqui. Só leu, só repete o que está escrito. Né? Só repete aqui, ó. 1 Timóteo 2, 5, 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. É só ler. É só o quê? É só ler. Não é? Seja estratégia desse escrito, né? Para alguém perguntar, por que quer dizer esse versículo aí? O que quer dizer esse texto? Que texto é esse aí? Imagina a pessoa pergunta para você. Olha que baita oportunidade, não é? Irmãos, entenda uma coisa assim, ó. Não tem como a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar sem um grande compromisso com o evangelismo, pessoal. Eu não estou falando aqui de estratégia, disso, daquilo, que tudo é importante, não é? Mas entenda uma coisa, olha só. Ó, por exemplo, se o Rude não decidir ter um compromisso pessoal com o evangelismo, porque ele entende que isso é importante para ele, toda vez que a gente falar em evangelismo, ele vai ficar alegre ou triste? Vai ficar triste. Porque isso não é uma coisa que faz parte da vida dele. Você está me entendendo? Não é? Porque ele vai fazer só porque disseram. Porque se não dissessem, como ele não tem compromisso pessoal com isso, ele não ia. Né? Por que todo mundo gosta quando convida a gente para comer? Quem gosta de receber convite para comer? Rapaz, porque comer faz parte da vida da gente. Sim ou não? É uma coisa natural. Ó, você come quando está feliz. Você come quando está triste. Você come quando está esperançoso. Você come quando perde a esperança. Você come quando tem fome. Você come quando não tem fome também. Não é verdade? Você come quando não tem dinheiro. E quando tem dinheiro, pega assim e pensa assim, o que eu vou comer hoje que eu tenho dinheiro? Não, eu vou comer uma coisa diferente. Não é verdade? Um dos principais prazeres do ser humano é o paladar, sabia disso? Só de pensar que já me deu água na boca. Pensa. Então, irmãos, olha só. Não tem como colocar o reino de Deus em primeiro lugar sem ter um compromisso pessoal com a grande comissão. Não tem. Essa é uma grande realidade. E olha só. Por que isso é importante? Porque, gente, qual é a vontade que é a vontade mais importante para um crente? Irmãos, qual é a grande evidência? Que alguém reconhece que Jesus é o Senhor e que é somente um Deus. Qual é? Vamos ver se está bom aí. Está na oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás, que todas as coisas do teu nome é, venha a nós o teu, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Meu irmão, a grande evidência que você teve uma revelação profunda, que há somente um Deus e Senhor, e somente um intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Gente, é que você coloca na sua vida, em primeiro lugar, a vontade dele. Porque ele se torna a pessoa mais importante da sua vida. Amém? Não é? Responda para você mesmo. Jesus, ele é a pessoa mais importante da sua vida? Como é que tá? Como é que a vontade dele é a vontade mais importante para você? Se não é, meu irmão, ele não é a pessoa mais importante da sua vida. E se ele não é a pessoa mais importante da sua vida, ele não é nada na sua vida. Porque Deus só tem um lugar na nossa vida. Qual lugar que é dele? Ele ocupa outro lugar? Ou você dá o primeiro lugar para ele na sua vida, ou ele não tem lugar na sua vida. Essa é a grande realidade. Você está me entendendo? Deus não pede tudo, ele pede prioridade. Sim ou não? Não é? Então, quando eu sei que é vontade de Deus que todos sejam salvos, meu irmão, e eu reconheço essa vontade, então eu preciso botar essa vontade como primeiro lugar na minha vida. Amém? Minha primeira vontade eu descobri através de alguém. Ele quer que eu seja salvo. Amém? Quem é salvo aí? Amém. Não é? Então, agora que você é salvo, o que significa que você é salvo? Que você crê no seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, que você confessou com a sua boca que Ele é o seu Senhor, que você formalizou uma aliança com Ele através do batismo, tendo os céus e a terra como testemunho. Sim ou não? É isso que significa que você é salvo. Entendeu? Né? Então, se você é salvo, qual a vontade que tem que estar em primeiro lugar na sua vida? A de Deus. Você está me entendendo? Não é? Eu tenho assim, na minha vida, existem 3 vontades que estão acima da minha. A primeira é de Deus. Amém? A segunda é da minha esposa. A terceira são das minhas filhas. Ponto. São as 3 grandes vontades, não é? que estão antes de mim. Você está me entendendo? A minha vontade está em 4º lugar. Primeiro Deus, depois da minha esposa, depois das minhas filhas. Não é? Essa é, né, a realidade de um homem, por exemplo, né? Entendeu? E tem que ser de uma mulher também, amém? Então nós temos que colocar essa vontade de Deus, não é? Porque se eu não tenho um compromisso com a vontade de Deus, eu vou viver o reino de Deus? Sim ou não? Não. Por que o reino de Deus vem? Vem o teu e seja feita a tua. Rapaz, o reino de Deus vem para a vontade ser feita. Se eu não quero que a vontade seja feita, o reino vai vir? Sim ou não? Não, não vai vir. Essa é a grande realidade. Você está me entendendo? O nosso compromisso, então, tem que ser com a vontade de Deus. Porque se eu não tivesse compromisso, e como um compromisso em primeiro lugar, meu irmão, não tem reino de Deus na minha vida. Não é? Então, o primeiro motivo é esse, porque é a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus é importante. Amém? Segundo, não é? Porque, além de ser a vontade de Deus que as pessoas sejam salvas, é vontade de Deus que as pessoas ouçam falar de Jesus por meio de quem? De nós. Primeiro, Ele quer que todo mundo seja salvo. E segundo, que Ele quer que as pessoas ouçam a mensagem que salva por meio de quem? De nós. De nós quem? Igreja. Os crentes. Amém? Ou seja, então, se eu não tenho compromisso, né, com a grande comissão, eu sou corpo de Cristo? Eu sou noiva do Senhor? Não. Né?
Não sou. A minha grande esperança é a volta dele? Também não. Eu tenho outras esperanças que estão acima dessa esperança. Né? 2 Coríntios, e aqui é um dos textos que eu vou provar para você. Não, depois, é no outro lá. No segundo texto que eu vou ler, nesse ponto aqui, eu vou provar para você porque eu sou bonito. Amém? 2 Coríntios 2, 14 e 16, olha só. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. O que Paulo está dizendo aqui, cara? Graças a Deus que por causa de Cristo, Deus sempre nos conduz ao triunfo. Amém? Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte. Ou seja, por intermédio de quem? Por nosso intermédio aqui. Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda a parte. Amém? É isso que ele quer, né? Como um doce perfume. 15. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Ou seja, quando você tem esse compromisso, né? Você é aquele incenso muito fino que era acendido no santo. Você está me entendendo? Ou seja, é o aroma que chega até Deus. Essa é a verdadeira adoração. É o cheiro agradável do sacrifício. É o cheiro agradável do incenso. Amém? Não é? Mas esse aroma é percebido. Vou continuar no 15, né? Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos um cheiro terrível de morte e condenação. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Essa mensagem que você está estudando agora, está cheirando o que a você? Que aroma tem essa pregação? Que aroma tem essa mensagem? Você sabe que o odor é um indicador. Quem sabe disso? O odor é um dos principais indicadores de qualquer coisa da vida da gente, meu irmão. Entendeu? Tudo que você vai ver se está bom, se está ruim, você faz o quê? Cheira. Né? Se esse tipo de mensagem aqui tem um cheiro ruim para você, é desagradável a você, né? É desconfortável a você, rapaz, isso mostra que tem coisa estragada na sua vida espiritual. É para ter um cheiro bom. Isso mostra que você está se perdendo do propósito de Deus, da vontade dEle, dos planos dEle para a sua vida, não é? Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos um perfume que dá a vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Olha a pergunta: quem está à altura de uma tarefa como essa? Quando eu li esse texto aqui, sabe de qual o texto que eu me lembro? Daquela visão de Isaías. Ele se encontrou no céu e ele chegou no meio de um diálogo lá. E ele chegou bem na hora que o Senhor estava falando. E qual era a conversa do Senhor? A quem enviarei? Quem está à altura, meu irmão? Quem está à altura? Cadê o texto ali? 16. Bem no finalzinho. 2 Coríntios 2,16. Deu tilt? Ó, eu vou ler aqui de novo então. Bem no finalzinho. E quem está à altura de uma tarefa como essa? É uma pergunta. Né? Você quer estar à altura de uma tarefa como essa? Gente, a gente precisa querer estar à altura de uma tarefa como essa. Nós precisamos querer. Amém? Ó. Aí na NVI fala assim, ó.
quem está capacitado para tanto, né? Na NVT fala, e quem está à altura de... Bota na NVT aí, Lilian. A pergunta ali é diferente. Que quer dizer a mesma coisa, né? E quem está à altura de uma tarefa como essa? Mas NVT também está valendo, bota lá de novo. As duas perguntas nos levam a pensar, sim ou não? A tomar uma decisão, né? Entretanto, quem está capacitado para tanto? Não é? Pastor, eu não me sinto preparado. Meu irmão, você nunca vai se sentir preparado para algo que você de fato não se prepara. E se preparar é uma decisão sua. Você tem um mestre dos mestres dentro de você, meu irmão, o Espírito Santo. É Ele que te prepara. Eu só te dou o fio da meada. Amém? É você que tem que orar, é você que tem que ler, é você que tem que buscar. É você que tem um testemunho, eu não tenho o seu testemunho. Você que tem o seu testemunho. Eu só tenho o meu. E vocês estão enjoados de ouvir o meu, sim ou não? Romanos 10, do 12 ao 15, também na NVT eu vou ler. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que invocam. Olha só, né? Ele está afirmando isso, que Deus abençoa todos aqueles que o invocam. E aí para confirmar essa inspiração aqui, o apóstolo Paulo ele vai citar um trecho do Antigo Testamento. Pois todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Aí vem um texto aqui que a primeira vez que eu li, eu falei, rapaz, vou ter que ser bonito. Eu era um cara feio. Eu fiz um tratamento de beleza espiritual para ficar bonito. Amém? E começou pelos pés. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como virão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Quem quer ser enviado aí? Não, Jesus te enviou. Toda vez que você lê Mateus 28, 18 ao 20, Ele está te enviando. Ide. Amém? Pois as Escrituras dizem como são belos pés dos mensageiros que trazem boas novas. Amém? Irmãos, mas olha aqui, esse belo é belo para quem? Quem quer achar belo isso? Quem quer achar belo isso? Jesus, Deus. Olha aqui, se você assumir um compromisso pessoal com a grande comissão, Deus vai te colocar à altura dessa tarefa. E você vai ser agradável aos olhos do Senhor. Não importa o quanto você ora, não importa o quanto você jejua, não importa o quanto que você lê Bíblia, não importa o quanto você frequenta culto e levanta a parede, derruba a parede, e se isso não se traduz, se isso não é feito porque você tem um compromisso com um grande mandamento, porque você sabe que essa é a grande vontade de Deus para toda a humanidade, amém? As pessoas estão perecendo, irmãos, e nós nos comovemos, e Deus ele sofre com isso aí, amém? Terceiro motivo pelo qual você tem que ter um compromisso, expandir seu compromisso com o ID, com a grande comissão. Os frutos respaldam a sua vida diante de Deus, amém? Então, irmãos, olha só, a única coisa que você recebe assim, fazendo pouca coisa na igreja é a salvação, amém? O resto, meu irmão, vai exigir a sua vida. Você está me entendendo? O resto vai exigir, não é? Você aí está dedicado ao propósito de Deus, amém? Ó, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora estejam em mim, mas os ramos que dão uvas ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Quem tem sentido podado para esse ensinamento aqui? Ser podado é agradável? Eu acho que uma árvore não gosta de ser podada, meu irmão. Você está me entendendo? Eu acho que não gosta. Não é? Porque está cortando partes que são dela. Não é? A palavra, ela corta partes da sua vida que são importantes para você. Essa é uma grande realidade. A palavra, ela corta partes da sua vida que envelhecem e te impedem de cumprir o propósito.
Você está me entendendo? Ela corta. Mas ela não corta arbitrariamente, amém? Né? O Senhor, ele coloca o fio assim, ó. E ele pergunta para você: posso cortar? A maioria das pessoas diz o quê? Não corta. Ou seja, não está limpo. Você está me entendendo? Continuem unidos comigo, eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uva quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Você sabe que está fazendo ilusão alguma coisa, sim ou não? Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Olha aqui, ó, respaldo. O que é isso aqui? Respaldo. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. E assim como meu Pai me ama, eu amo vocês, portanto continuem unidos comigo, e o meu amor continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Olha outro benefício aqui, de você estar vindo com a grande comissão. A alegria dele vai estar na gente, e a nossa alegria só vai ser completa quando a alegria dele estiver na gente, amém? O meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu amo vocês. Qual é a grande prova do amor de Deus, gente, por nós? Jesus. Ele morreu para a nossa salvação. Qual é a grande prova que você dá para os outros? Quando você sacrifica pela salvação dos outros. É ou não é verdade? Não é? Entendeu? Vou pular lá direto para o 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão deem fruto, esse fruto não se perca, isso a fim de que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Então, irmãos, não é? É óbvio que quando a Bíblia fala de fruto aqui, ela está falando só de alma para Jesus? Não. Mas qual é o fruto que Deus ama? Não é? Por exemplo, Deus ama mais o domínio próprio que Ele mesmo deu para o Rude, ou Ele ama mais a pessoa que Ele quer salvar? Não, Deus ama o domínio próprio que eu tenho em mim. Eu não deixo de ser burro. Desculpa a sinceridade, mas deixa de ser burro. Ele te deu o domínio próprio porque Ele te ama. Ele não ama o domínio próprio. Ele não ama a temperança. Ele não ama uma rotina. Não, Deus deve olhar para mim e deve amar a minha rotina. Não, Ele quer que você tenha uma rotina saudável, porque sabe que é bom para você, porque Ele te ama. Eu amo ver a minha filha levantando de manhã para ir para a escola. Eu amo. Claro que não, meu irmão. Eu amo ela. E porque eu amo ela, eu sei que o sacrifício que ela está fazendo para estudar vai fazer bem para ela, sim ou não? Mas eu não amo isso. Eu amo ela. Você está me entendendo? Deus ama a gente. E porque ama a gente, quer que desenvolvamos virtudes. Virtudes são frutos, sim ou não? Mas todos os outros frutos, na verdade, gente, que o Senhor gera em nós, inclusive os do Espírito, é para que a gente possa gerar fruto, o fruto que Ele ama. Qual o fruto que Ele ama? Gente, meu irmão, Deus não ama paciência, Deus não ama a sabedoria, Deus não ama, não, isso Ele dá para quem Ele ama. Para que aqueles que Ele ama alcancem aqueles que Ele ama que Ele ainda não alcançou. Você está me entendendo? Né? Então, outra coisa, né? E no meu discernimento aqui, na minha fé que eu tenho, quarto ponto aqui para a gente encerrar já ficando de pé aí, para você achar que está acabando, não é? Que é a presença de Jesus conosco. Fala assim, pode ficar de pé. Fala assim, a presença de Jesus comigo. Irmãos, você quer Deus na sua vida? Quem quer Deus na sua vida aí? Não, pastor, eu vou jejuar para ter Deus comigo, para ter comunhão com Deus. Amém, irmão? Isso é importante, viu? Não, pastor, eu vou orar para ter Deus comigo. Irmão, também é importante. Entendeu? Também é importante. Não, pastor, mas eu vou ler a Bíblia para ter Deus comigo. Tudo bem, também é importante. Mas,
Se você não fazer isso com um propósito que une. Gente, o que une pessoas? O que une uma pessoa com a outra? Um propósito. Não é verdade? Um propósito. Por que todos nós estamos aqui reunidos nesse lugar aqui? Me diz. Eu não conheço o irmão aqui, qual é teu nome? O Léo. Eu não conheço o Léo, mas, rapaz, ele está aqui porque ele ama Jesus. E eu estou aqui porque eu amo Jesus também. Então ele nos uniu. Ele não está aqui porque ele me conhece. E eu não estou aqui porque eu conheço ele. Mas por causa disso a gente pode se conhecer. Por causa de um propósito. Se não fosse esse propósito, eu não estaria aqui. E ele também não estaria aqui. Você está me entendendo? Essa é a grande realidade. Não é? Então, meus irmãos, Mateus 28, versículo 20, né, o texto da grande comissão, a parte B do versículo, na NVI, coloca para nós aí. Né? Se você fizer isso aí, olha o que diz na última frase: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Você está me entendendo? Né? Gente, isso aqui é Deus constantemente conosco. Entenda, a presença de Deus na sua vida custa o propósito. Que propósito? Você abrir mão dos seus para ter como principal o dele. Qual é? O dele. Não é verdade? Né? Então, irmãos, assim, você sabe qual é a minha primeira grande esperança? É um dia eu estar com ele pela eternidade. Ele vai ser o sol da cidade onde eu vou morar. Essa é a minha grande esperança. E a minha segunda grande esperança e alegria que eu tenho é que ele está comigo hoje, todos os dias, até a consumação dos tempos. Teve um cara na Bíblia que achou legal o que Jesus fazia e até decidiu andar com Jesus como os discípulos andavam. Os discípulos, né, eles deixaram de morar nas suas casas e foram morar com Jesus. Quem lembra disso? E andava com eles. A gente não precisa disso hoje, viu, gente? Né? Não ia caber vocês lá em casa também. Né? Então, olha só que legal. Né? Mas tem outro jeito de andar com ele. Mas teve um homem que viu o que ele fazia, quis andar com ele. Está lá em Mateus 8, 18 ao 20, para a gente encerrar aqui agora. Diz assim, quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei lhe disse: Mestre, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Irmãos, existe um preço para ter Jesus na vida da gente. Não é tão fácil como muitos pregam aí, não. E esse preço é propósito. Esse homem não podia andar com Jesus. Por que não podia andar com Jesus? Porque não tinha o mesmo propósito. Na igreja hoje, eu não falo na igreja a nível de denominação, mas eu falo na igreja, a igreja mística do Senhor, né? Há muitas pessoas que se consideram parte da igreja de Cristo, mas que não têm como seu propósito de vida o propósito de Cristo. Na verdade, elas querem Cristo para que Cristo ajude no propósito delas. Meu irmão, tem uma coisa: não é Cristo que te ajuda, é você que ajuda Ele. Não é Cristo que anda com você, é você que anda com Ele. Não é Cristo que vai onde você vai, é você que vai onde Ele vai. E o que era aceitar o ID? É ir onde Jesus está. Jesus continua em busca dos perdidos. Você tem que ir. Quem não vai, Jesus não deixa ir junto com Ele. Ele não está todo dia conosco.
Irmãos, eu tenho certeza que esse próximo final de semana, se você de fato tiver avaliar o que eu estou falando para você hoje aqui, essa semana, e buscar no Senhor respostas, independente do que preguem, porque a sua esperança não está em quem está pregando, amém? Independente do que preguem, Deus vai falar algo com você lá, e Ele vai mudar a sua história com relação ao ID. E se mudar a sua história com relação ao ID, muda a sua história com relação a Ele, muda a sua vida completamente. Faça um estudo bíblico das grandes experiências que os personagens bíblicos que são reais tiveram com o Senhor. Ache uma só, que essa experiência maravilhosa não está ligada ao cumprimento de um propósito. Se você achar uma só, você não precisa ir na conferência, você pode esquecer tudo que eu estou pregando para você. Se você achar só uma, não existe. Mas vá lá e eu te insisto que você olhe com seus próprios olhos. Não existe nenhum momento de uma experiência com Deus que mudou a vida de alguém, de verdade, que não esteja ligado ao cumprimento do propósito de Deus na vida dessa pessoa. Porque a pessoa estava entrando nesse propósito de Deus para a vida dela, que é o propósito de Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta noite. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. De todo o nosso coração, nós desejamos ser a Tua igreja, Pai. Porque a igreja é Tua, não é de mais ninguém. A igreja não é de uma denominação, embora elas sejam importantes. A igreja não é de um endereço, embora seja necessário. A igreja, Senhor, não são de pessoas, não pertencem a um pastor, a um líder, embora elas também sejam necessárias, Senhor, porque a Tua igreja é a união de pessoas em função de um propósito dado pelo Senhor. Mas a igreja do Senhor, nós queremos ser a Tua igreja, Senhor. Queremos ser a igreja que cumpre o ID, porque foi essa ordem que deu início à Tua igreja, Senhor. O ID marcou o início, e é indo que nós chegaremos ao fim, é indo que nós completaremos a carreira, combatendo o bom combate e guardando a fé. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos por esse tempo que teremos, Pai, nesse próximo final de semana, sexta e sábado, dia 23 e 24, Pai. Senhor, meu Deus, prepara-nos dessa semana para esse tempo de imersão, para esse tempo de correção, de confronto, de aprendizado, de treinamento, de direcionamento, ó Pai. Porque, Senhor, nós entendemos que é muito importante para a nossa vida de fé, para a nossa vida espiritual, que é estabelecida pelo nosso relacionamento contigo, o nosso compromisso com a grande comissão, com o ID, Senhor. Prepara-nos para esse tempo, Pai, em nome de Jesus. Enquanto toca essa canção, faça essa oração para o Senhor. Você quer ter um compromisso com o ID? Você quer expandir esse compromisso? Em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Oh, aleluia! Está nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas nas tuas mãos. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem.
chegou, a hora é chegada, o tempo é este. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? Então, prepare-se, amém? Não deixe de estar conosco esse final de semana. Ele é muito importante para essa preparação, não é? Vai ser um tempo de resgate também. Muitas pessoas aqui terão algo resgatado dentro delas, na bagunça da vida da gente, meus irmãos. Muitas vezes nós perdemos coisas importantes, então, na verdade, é a nossa dracma perdida. Eu tenho certeza que vai ser um tempo onde o Senhor vai tirar uma vassoura, você vai arrumar a casa e depois da conferência você vai convidar a gente para comer na sua casa, para comemorar que você achou aquilo importante que você perdeu. Amém? Antes de sairmos, vamos consagrar nossos dízimos e oferta, amém? Aleluia. Através dos dízimos e ofertas que nós financiamos a obra do Senhor sobre esta terra, amém? Aleluia. Vai tocar a canção, você vai consagrar seu dízimo, sai do seu lugar, vem aqui à frente e consagre seu dízimo em nome de Jesus. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Aleluia. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não me importa o quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Aleluia. Agora com alegria, sai do seu lugar e traga a sua oferta em nome de Jesus. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor por este momento, Pai. Oramos também pelos dízimos e ofertas que foram trazidos até o Senhor hoje para a Tua obra, Pai. Obrigado, Senhor. Senhor, meu Deus, nos conduza no caminho da grande comissão, Senhor. Gera em nós um grande compromisso com o grande mandamento e um grande compromisso com a grande comissão, porque essas são as principais características da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. E que neste final de semana, Pai, próximo que virá, Senhor, prepara um tempo de avivamento para nós, avivando em nós a missão, avivando em nós a compaixão pelo perdido, Senhor, avivando em nós o amor que o Senhor tem pelas almas, Senhor. Porque, Pai, quem ama o Pai, ama também os filhos. Gera esse amor em nós, Senhor, para que possamos Te amar verdadeiramente. Porque, Senhor, esse é o grande desafio da nossa vida. Amar o Senhor acima de todas as coisas, Senhor. E amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Pai, nos conduza nessa semana. É uma semana de reflexão, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o mundo chama a nossa atenção. O inimigo, Senhor, através dos compromissos diários, tira
a nossa mente do Senhor. Mas pedimos que o Teu Espírito nos ajude em nossas fraquezas, Senhor, e nos conduza em nossas orações, nos lembre de coisas importantes, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você. Não sabe se você me dá um abraço? Em nome de Jesus. Está encerrado o nosso culto. Ah, tem cantina. Tem cantina ali, viu? Vigília de oração dia 6/9. E tem cantina, ó, para o casamento da Amanda e do Rodrigo, irmãos. A Amanda e o Rodrigo tem que casar aí, ó. Vamos ajudar os irmãos, amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pessoal, temos cantina ali atrás para ajudar o Rodrigo, Pastor Marquinhos e a Amanda a casar. Passem ali, por favor. Compre, não deixe de levar um bolo, tá bom?